Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. Vamos continuar a análise do módulo 7 a respeito das diferentes visões, as perspectivas a respeito das relações entre árabes e europeus no contexto das cruzadas a partir do final do século XI, na Baixa Idade Média. Então vejamos, assim como nós vimos que as representações em termos de imagens, elas foram extremamente contundentes para conseguir que essas perspectivas, tanto por parte dos árabes islâmicos quanto por parte dos europeus cristãos, circulassem no imaginário e na cultura dos seus respectivos povos, as falas, os discursos e até mesmo a literatura, ou seja, as obras escritas, elas tiveram uma importância central dentro dessas culturas. Vamos agora analisar alguns trechos que tratam exatamente a respeito dessas questões. Então vamos lá. O primeiro deles é de um livro do Amin Maalouf, que é um importante historiador que estudou esse tema, as cruzadas, que diz o seguinte: enquanto Urbano II, ou seja, o Papa, o primeiro que convocou as cruzadas, dizia aos cristãos: tomai o caminho do Santo Sepulcro, ou seja, o lugar onde Cristo foi crucificado e mais tarde enterrado. Tirai aquela terra da raça perversa e submetei-a a vós mesmos. Os islâmicos classificavam as invasões como uma calamidade de que acaba se abater em cima dos crentes, ou seja, aqueles que têm a verdadeira crença, o verdadeiro Deus, tá? Então vejam só, aqui já fica muito claro a nós que são duas visões distintas, mas o mesmo espaço, Jerusalém. Ambas as religiões e culturas acreditavam que aquele território era sagrado. Entretanto, eles defendiam sobre perspectivas distintas, o que levou a um conflito que nós já vimos. Em 1099, os combatentes da Primeira Cruzada tomaram Jerusalém. Nós vimos que essa Primeira Cruzada, que vai de 1095 a 1099, ela foi bem sucedida no objetivo político, religioso e militar de conseguir tomar essa região dos árabes muçulmanos. Então veja um relato de Ibn al-Athir, sobrevivente árabe, sobre a ação dos cruzados na conquista da cidade. Isso aqui é um árabe daquele período explicando como foi esse desenvolvimento da primeira cruzada. Vamos ver se é diferente em relação àquela imagem que estampa no início do módulo a chegada dos cruzados àquela região, a região de Jerusalém. Foi um dia de terror, em 15 de julho de 1099. Milhares de guerreiros entraram em Jerusalém, matando adultos, velhos e crianças, estuprando as mulheres e saqueando mesquitas e casas. As ruas se transformaram numa imensa poça de sangue. Vejam só, os cruzados agiram com uma extrema violência, não respeitaram nem mesmo aqueles que não eram militares, que não estavam na guerra. Violaram mulheres, desrespeitaram mulheres, crianças, velhos. Os poucos sobreviventes tiveram de enterrar os parentes rapidamente, antes que eles próprios fossem presos e vendidos como escravos. 2 dias depois, não havia sequer um muçulmano em Jerusalém. Então vejam só, a retomada de Jerusalém pelos cristãos foi algo extremamente violento e não tão glorioso como é demonstrado naquela imagem que nós vimos no início do módulo. Vamos agora ver como foi um relato feito por um cristão, o cronista Raymond d'Arguil, um francês, confirmando a violência da conquista feita pelos cruzados nessa primeira expedição. Olhem só. Basta dizer que no Templo de Salomão, a mesquita de El-Aqsa e na esplanada que há junto a ela, o sangue chegava até os arreios de cavalos que os cruzados montavam, como se fosse, ou seja, um mar de sangue, né? Jerusalém se achava recoberta de corpos sem vida e sangue por todos os lados.
todos cantamos para celebrar aquele novo dia, aquela nova alegria. Ou seja, esse acontecimento não foi marcado pela glória e pelo sentimento de piedade e de redenção dos que participaram, mas sim pela violência e o massacre da população que tinha uma cultura e uma religião distinta do cristianismo em Jerusalém. Tudo bem? Mas vamos continuar aqui essa análise. Muitos europeus, no entanto, à época dos combatentes e depois deles, justificavam a violência ou atribuíam-na aos árabes. Mesmo no século XIX, séculos depois do confronto, o escritor francês José-François Michaux escreveu uma história das cruzadas na qual a responsabilidade pela violência cometida era atribuída aos muçulmanos. Nós veremos que essa obra, que foi escrita no século XIX, ela se desenvolveu no contexto do imperialismo europeu, que nós ainda estudaremos isso lá no 8º ano. E havia uma necessidade de justificar a conquista da Europa novamente em relação às regiões agora da África e da Ásia, entre elas o próprio Oriente Médio. Então, esses sujeitos do século XIX faziam referências às cruzadas como um movimento que foi necessário, como uma forma de justificar a nova conquista e a nova violência cometida por eles agora num novo contexto. E aí, como eles passaram então a ver as cruzadas? De forma idealizada. E qual era a perspectiva? De que os árabes e os muçulmanos eram seres irracionais, violentos, que beiravam a animalidade e que, de certa maneira, justificavam e até mesmo mereciam aquela violência desenvolvida contra eles. Vejamos isso. Os cruzados avançavam em silêncio, encontrando por todas as partes ossadas humanas, trapos e bandeiras. No início desse quadro sinistro, não puderam ver sem estremecer a dor o acampamento onde Gautier, cavaleiro que lutou contra Pedro, o eremita, havia deixado as mulheres e crianças. Lá, os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos, mesmo no momento em que os sacerdotes celebravam o sacrifício da missa. As mulheres, as crianças e os velhos, todos os que a fraqueza ou a doença conservava sobre as tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a escravidão ou imolados, que significa basicamente levados a sacrifício, né, por um inimigo cruel. A multidão dos cristãos massacrada naquele lugar tinha ficado sem sepultura. Então vejam só, isso era uma forma deles tentarem demonstrar que os árabes que agiam com violência, os muçulmanos, e que era então necessário que essas cruzadas elas fossem, de certa maneira, empreendidas para expulsar os árabes e os muçulmanos de lá. Então, o que nós vemos, né? Para vocês terem uma ideia, no contexto do ano de 2000, entre o ano de 2001 e 2002, foi produzido um filme, uma grande edição cinematográfica em Hollywood, cujo nome é As Cruzadas, que retrata as cruzadas de uma outra perspectiva, que é a perspectiva exatamente do europeu e do cristão, dessa perspectiva. E nós sabemos que é ela, principalmente na nossa cultura, que é uma cultura ocidental e marcada pelo cristianismo, foi essa visão que perdurou a respeito das cruzadas. Quando eu falo desse filme de 2002, nós estamos falando do quê? De um filme que foi produzido no contexto do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. E também, assim como essa obra desse historiador do século XIX, era uma maneira agora de justificar uma nova cruzada, uma cruzada moderna, né, na região do Oriente Médio contra os membros da Al-Qaeda e contra Osama Bin Laden. Isso, obviamente, vai trazer um prejuízo e efeitos extremamente negativos e complexos para as regiões do Oriente Médio, principalmente na região do Afeganistão e do Iraque. Vocês ainda estudarão isso. Mas utilizando o que como símbolos novamente? As cruzadas. Então, por isso é interessante nós vermos esse acontecimento de ambas as perspectivas. Não que os árabes eles fossem todos vítimas inocentes e pessoas que não agiam de maneira... Não, também agiam de maneira violenta. Todos esses movimentos de conquista e de guerras foram marcados pelo desrespeito a culturas, mas isso ocorreu de maneira mútua. Não há essa questão, muitas vezes intolerante,
que ser sustentada por nós, de que um movimento ele é justificado para eliminar a cultura ou outro povo ou outra religião. Nós temos que nos marcar pelo exercício da tolerância. E por isso esse é um fato muito importante que está sendo agora desenvolvido e estudado por vocês. Então, pessoal, vejam só, as cruzadas ou invasões francas foram compostas de várias expedições e de muitas batalhas e combatentes. A história das cruzadas ou das invasões francas, como se vê, foi feita também de muitas e conflitantes versões. Cada testemunha relatou o conflito de acordo com seu ponto de vista. Então, pessoal, hoje nós terminamos por aqui nosso vídeo. Na nossa aula durante a semana eu vou continuar a explicação desse módulo e pretendo fazer a correção de suas respectivas atividades. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima.